Bem-vindo ao Café com a Ieda, e hoje com café e sem açúcar. Mas o ideal é que você ou não tome café com açúcar, ou não tome café, ou pelo menos toma café sem açúcar, não chute o gato. Essa colocação depois vocês vão pesquisar, mulher que toma café sem açúcar e chuta o gato. Vamos lá, hoje eu quero falar de uma coisa que é extremamente complexa. Ágio, o que vem na sua cabeça quando você escuta ágio? Nós vamos fazer uma coluna, tá? A primeira coluna é lance, a segunda coluna é ágio. O lance é o que você dá para que a sua carta seja contemplada mais rápido. Mas lance é diminuição do saldo devedor. Então, quando você antecipa uma parte do saldo devedor em forma de lance, você quita parte do seu saldo devedor. Legal, Ieda. Para que isso serve? Primeiro, a contemplação pode acontecer mais rápido, porque eu dei lance. Segundo, meu saldo devedor diminui. Terceiro, o que eu dei de lance fica na carta. Como assim, Ieda? Tem uma carta de 400 mil, dei 50% de lance do bolso. Eu fico com os 400 mil, mas estou devendo só por 200. Então, você tira o lance que você deu de volta, como o dinheiro era seu, você diminui o saldo devedor e você antecipa a contemplação. Foi muito rápido ou você entendeu? O lance é a antecipação da contemplação. É uma das formas de antecipação da contemplação e também é a diminuição do saldo devedor. Agora, o que é ágil? Eu não quero comprar um bezerrinho, uma bezerrinha, esperar ela crescer, ficar no cio, pegar cria, parir o bezerrinho e aí eu tirar leite. Eu quero uma vaca parida e amojada. Para quem é do interior vai entender, mas eu vou traduzir para quem é da cidade, tá? O parida e amojada é o seguinte: a bezerrinha cresceu, quando a bezerrinha era a carta que você comprou, cresceu, as parcelas que você foi pagando no decorrer do período, emprenhou, teve a contemplação, está com o bezerro no pé para você tirar leite. Porque vaca não dá leite, você tem que tirar o leite da vaca se você quiser o leite. Meu patrão fala isso. Então o que acontece? A sua vaca agora está dando leite, a sua cota está pronta para ser usada. A pessoa que comprou aqui essa carta foi pagando até ela contemplar. Quando ela contemplou, teve correção em cima do crédito e agora ela vai transferir a carta para você. Ela vai cobrar tudo que ela pagou em parcela, tudo que ela pagou em lance e ela vai cobrar um ágio, um valor de 10 a 30% a mais do que ela pagou referente à carta que ela está te transferindo. O que você tem que fazer é pegar um papelzinho, uma canetinha, uma calculadorinha e fazer conta e ver se vale a pena. Vamos pensar no seguinte: se a pessoa já pagou 20% da carta, usou 25% de lance e quer um ágio fora o que ela usou da carta, mais o que ela deu de parcela, ela quer um ágio de 30%, essa carta não fecha a conta. Por quê? Porque quando eu tiro uma parte da carta para contemplar, como vocês já escutaram, eu diminuo o crédito retirado, mas eu não diminuo a taxa de administração e fundo de reserva. Então, se em cima dessa taxa de administração e fundo de reserva e seguro, eu ainda tiver um aumento de 30% e mais tudo que ela pagou até aquele momento, eu vou ter um custo muito caro por essa carta. Ué, Ieda, mas a vaca tá mojada, com o bezerro no pé, tá pronto, é só eu tirar o leite com o café e pingar um leite aqui, tomar um café com leite. Mas você tem que saber qual é o preço que você vai pagar no litro de leite, porque senão ele vira preço de queijo brie. É um mercado? É um mercado. Existem carta contemplada? Existem carta contemplada. Ieda, você vende carta contemplada? Eu vendo carta contemplada. Mas você tem que entender custo versus benefício. Lance versus ágio. Se você vai pagar 30% de ágio, você compra uma carta maior, põe seus 30% com 25% da carta, você tem 55% de lance. Por que você está fazendo essa apologia, Ieda? Porque ágio é lucro, é devolução devida do que foi paga e lucro de quem está vendendo a carta. E é lícito que a pessoa que vende a carta tenha lucro. Eu tenho clientes que compram 5, 6, 10 cartas, fazem parcela reduzida a 50%, vão pagando. Quando a carta contempla, numa carta de 110 mil, ele ganha aí 20, 25 mil reais de ágio, mais o que ele pagou de parcela. Ué, Ieda, mas você não falou que é 30%? Eu nunca trabalho no preço máximo de ágio. Porque se eu pegar uma carta de 111 e puser 30%, vai dar 33 mil de lucro para a pessoa, mais o que ela pagou. Então, para você pegar 111, você pagou 33 de ágio e mais 5, 7, 8, 10 que ela pagou. Vou arredondar para 10. Você ficou com 44% de mil em cima de uma carta de 111. Gente, pega a carta de 111, compra ela de 150, põe 25 do crédito e 25 o seu bingo, lance de 50% e você diminui o saldo devedor. Agora, tudo é a necessidade, a ocasião e a possibilidade. Ué, Ieda, por que você está falando isso? Eu não gosto de comer bolo, mas eu sou boleira. Eu tenho amigos que casam e em vez de pedir um presente de casamento, pede que eu faça um bolo. Então quer dizer que eu faço bolo muito ruim, né, pessoal? O que acontece? Eu não como bolo, mas eu sei a diferença de um bolo de
fubá, para um bolo de fubá cremoso, para um bolo de fubá com erva doce, para um bolo de fubá com goiabada. E também sei o custo do chifão de chocolate. Você tem que entender o que você quer, quanto você quer pagar e o que você está comprando. Então, a primeira coisa que você tem que pedir para a pessoa que vai vender a carta contemplada é o extrato da cota. Se ela quiser queimar o grupo e a cota para você não ter como ir atrás da cota sozinha, senão ela perde a comissão dela, parabéns, tá bright. Mas quando ela te mostra o extrato da cota, tem lá o valor do crédito, a forma de contemplação, se foi por sorteio, se foi por lance embutido, o valor da taxa de administração, o valor do fundo de reserva. E você consegue, dessa forma, entender o que você está comprando. Vou fazer uma pergunta acadêmica. Quantos de vocês passaram no açougue e falaram para o açougueiro: por favor, me vê 1,5 kg de carne, eu quero fazer estrogonofe. E ele te deu o colchão duro, o estrogonofe com a droga. Porque estrogonofe é uma preparação que é para ser feita com filé mignon, com chão de dentro, alcatra ou baby beef. Você não consegue fazer um estrogonofe que preste com colchão duro, quiçá com colchão mole, se você souber tratar a carne e souber fazer a preparação. Então, você tem que entender o que você quer, o que você precisa e o que você está comprando. Outra coisa que você cansa de ouvir: ah, eu comprei essa carta já contemplada e eu estou passando ela pelo que eu paguei. Você acredita em história de carochinha? Você acredita em santa em graça? Pode ser que tenha essa santa na igreja católica, porque tem muito santo. Mas você acredita em história de conto de fada? Por que eu vou pegar o meu dinheiro da minha poupança, vou comprar uma carta contemplada e vou passá-la para você pelo que eu comprei? Tô rasgando dinheiro, tô fazendo fogueirinha? Então você tem que entender o que você está comprando. Ágio é o benefício que a pessoa que está vendendo a carta comercial pronta para uso, contemplada, tem sobre a comercialidade da carta. É lícito? É lícito. É garantido pelo Banco Central? Não é garantido pelo Banco Central. Tem tabela? Não tem tabela. Quer um exemplo? Eu tenho um cliente que estava com o nome negativado e ele comprou uma carta única de 1 milhão porque ele tinha que guardar dinheiro. E ele falou o seguinte: Ieda, eu vou comprar essa carta aqui porque se sair, eu deixo lá parada rendendo juros. E ele comprou uma carta que vocês vão dar risada. 777 era o número da cota dele. A possibilidade dessa cota sair era nenhuma, porque era 3 vezes o número 7. E nessa época eu ainda era vendedora. E o meu supervisor me zoou um montão. Falou: Ieda, você vai vender essa carta pro cara e não vai tirar nunca. Por que você não quebrou 2 cartas de 500, não quebrou 10 de 200? Eu falei: não, ele só quer guardar dinheiro, não vai querer tirar o consórcio. Bingo! 3º mês o cara saiu por sorteio. Aí ele me chamou: Ieda, eu quero usar a carta. Eu falei: tá bom, levanta tudo que você tem de nome sujo, vamos limpar o nome, vamos arrumar, crescer seu score. Enquanto isso, a cota vai correr juros e correção monetária e você vai pegar aí a carta corrigida na hora que você for comprar o bem. Primeira coisa, era mais difícil achar imóveis de 1 milhão, que faz mais tempo isso. A carta estava contemplada e virou 1,1 milhão, virou 1,2 milhão e ele não conseguiu limpar o nome. Aí chegou um dia e ele falou assim: Ieda, eu quero vender a carta. E ele tinha pago, acho que 60 mil na carta de 1 milhão, porque a parcela era baixinha, o prazo era grande. O grupo que eu vendi para ele estava correndo na assembleia, na primeira assembleia próxima. Eu nunca vendo grupo inaugural, e esse grupo era inaugural. Então isso aí é uma cagada, é uma sorte. O cara teve sorte. Aí o que acontece? Ele vendeu essa carta, onde ele tinha pago perto de 60 mil, por 300 mil reais. Ele achou um cliente dele, ele falou o que ele tinha e eu ajudei a fazer a transferência. E ele me pagou um valor de 10 mil reais para eu fazer toda a transferência, porque eu também não sou relógio para trabalhar de graça. Mas quem ganhou o lucro da carta, quem ganhou o ágio da carta, quem pagou para ele direto foi o vendedor. Antes deles assinar a transferência, a minha comissão estava na minha conta, os dois vieram na filial, assinaram o termo de transferência e a carta foi transferida. E Ieda, por que você cobrou 10 mil para fazer a transferência? Porque existe um problema que você tem que entender. Ninguém te paga o que você está cobrando antes de receber a carta, porque você não pode receber adiantado. Se você transfere e a pessoa por alguma carga d'água tem problema e não paga, existe uma forma de você reaver a carta. Você vai entrar com um processo, você vai lutar para manter a parcela da cota em dia, mesmo no nome da outra pessoa, porque se parar de pagar a carta contemplada, ela descontempla, e você tem o risco de perder o dinheiro que você deu na carta ou o risco de perder a carta. Então, vender carta contemplada é uma coisa muito melindrosa. Só pode ser feita numa empresa idônea, direto com a administradora ou com um representante comercial idôneo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém vende carta contemplada para não ganhar nada. Isso aí é história de carochinha. Parabéns. Se eu vou trabalhar de graça, eu mudo meu nome de Ieda para relógio. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você tem que entender o que você quer, o que você pode, o que você tem e o que você vai conseguir com o que você tem e o que você pode. Como assim, Ieda? O que você quer? O crédito. Para qual destinação você quer o crédito? O que você pode, o que você tem de reserva, o que você tem de lance e o que você pode de parcela. Eu trabalho com corretores de imóveis indicadores. Às vezes o corretor de imóveis tem um cliente que não passa no financiamento, mas ele tem aí 40%, 50% de lance e vai usar
usar o 25 da carta, ele chegou a dar 75% de lance. Aí mesmo que ele tenha alguma dificuldade, que é a aresta de comprovação de renda, mas dependendo do que ele pagou, porque isso é uma coisa muito legal. O bem financiado tem que ser igual ou superior ao saldo devedor. É o primeiro quesito. O comprador tem que comprovar 3 vezes o valor de parcela como renda. Segundo quesito. Ele não pode ter nenhuma pipoca, nenhuma linha no nome, porque se ele tiver o nome sujo, ele não compra. E tudo isso você tem que entender antes. Ieda, mas eu tô ferrado, eu não consigo guardar dinheiro, eu vou fazer um consórcio. Então, legal, vamos ver. Se o seu nome passar pelo crivo, você compra o consórcio. Mas se você contemplar, você descobre que só pode usar depois que o seu nome estiver arrumado. É difícil que você faça uma entrevista com o vendedor e o vendedor explique isso para você desse jeito. Ieda, por que você está explicando isso desse jeito? Não é porque eu tô no canal do YouTube, é porque as minhas vendas são construídas 100% em cima do que é realidade. Sabe por quê? Que é por isso que eu não tenho cancelamento e não tenho reclamação. Quando a pessoa cancela, ela cancela por um problema que ela teve, não por mal venda ou vício da venda. Porque eu tô 20 anos fazendo a mesma coisa. Agora em maio faz 21. Eu tenho obrigação de fazer certo. Então você entendeu o que é carta contemplada? O que é ágio? O que é lance? Vamos fechar aqui a ideia. Ágil é o lucro que a pessoa que vendeu a carta pronta para você tem, mais a devolução de tudo que ela pagou até aquele momento. Legal? E lance? Lance é o que faz com que a sua vaquinha lá, a sua carta que não está contemplada, seja contemplada mais rápido. Mas quando você dá um lance próprio ou da carta e a carta foi contemplada, tudo que você pagou de reserva própria diminui o saldo devedor. E tudo que você deu da carta, você não tira, mas não paga. Então também diminui o saldo devedor. E qual é a vantagem de diminuir o saldo devedor? A contemplação é mais fácil, a aprovação do crédito é mais fácil e você não pagou coisa que você não usou. Ieda, e entre o ágio e o lance, o que você prefere? Todo mundo que prestou atenção na ladainha que eu tô fazendo aqui entendeu que eu prefiro o lance. Mas se você quiser o ágio, eu também faço. Aqui se amarra o burro de acordo com a vontade do dono. Parabéns, vem tomar um café porque o meu já esfriou, mas quando você chegar aqui tem um café quentinho. Curte, compartilha, se inscreve e divulga nas suas redes sociais. Vem!